Boa noite, professor. Ô, Rosângela, tudo bem? Boa noite. Tudo, professor? Tudo certo. Então vamos ter mais uma disciplina aí nesse setembro, né? Sim. Aham. O que mais que está disponível para vocês no portal? Vocês têm um Pipa? O Não tem. review, né? Vocês têm o review desse mês, então. E aí vocês estão Sim. fazendo aquela disciplina de residência? Sim. Sim. Hoje nós tínhamos reunião com o Tarcísio. Ah, sim. Então tá bom. E daí tá tudo encaminhado. Tudo certinho já. Ah, tá legal. Uhum. Então, tá bom. Quem mais quer dizer boa noite aí? É só abrir o microfone. Olá, pessoal. Então, tá bom. O pessoal não quer abrir aí, depois pode fazer as perguntas no final, né? O antes, né? Se desejar fazer, né? Então, estão me ouvindo bem? Tá tudo certo? Então, vamos lá. Então, iniciando a aula de hoje, nós vamos falar da disciplina de andragogia e eutagogia. Parece dois palavrão, né? Mas eles têm a ver com a educação daqueles que são mais experientes na vida, né? Então, a educação de jovens e adultos se encaixa bem na andragogia e eutagogia. Então vamos procurar saber o que é essa disciplina da sexta fase. Então, chegando aí para vocês a primeira semana, né? E as tendências do pensamento político pedagógico sobre a educação de jovens e adultos. Como pensar a educação dos jovens e adultos a partir da organização da estrutura da escola, né? E como é que essa educação ela só é no EJA, só é no SEJA, ou ela pode também acontecer no sistema regular. Então, isso a gente vai considerar aí nessa fala. Também nós estamos falando da formação do saber na era da sociedade do conhecimento. Nós estamos numa era da informação e do conhecimento. Essa era é uma era que pressupõe-se que todos, ou a maioria, sabem de tudo, mas nem sempre sabem, né? Então há uma falsa ideia de que as pessoas sabem, mas na verdade, é, as pessoas sabem alguma coisa, mas não sabem tudo. Ninguém sabe tudo, né? Então, eu sei alguma coisa da área que eu estudo, mas eu não posso abranger tudo em relação ao conhecimento. Então, é muito interessante. É a era do conhecimento, mas nem mesmo assim, com toda a tecnologia, com todos os saberes, com toda a informação, a gente, na verdade, descobre que sabe muito pouco em relação ao todo, né? Mas a gente sabe muito em relação às especificidades também. Então, nesse sentido. E agora falando também da aprendizagem ao longo da vida. Então, nós sabemos que a escola, ela tem um papel preponderante, ela ajuda a desenvolver habilidades, competências, no aspecto formativo ela ajuda muito e tal. Mas o que nós vamos aprender mesmo é ao longo da vida. Nós aprendemos todo dia, quando acordamos, até o momento que vamos encerrar o dia e dormir para outro dia, e estamos sempre aprendendo. Então, a ideia de aprendizagem é contínua, é um processo, é ao longo da vida mesmo. A formação docente é uma análise, então, vai ser uma das unidades também. Então, a formação docente, o que que ela... Antigamente, a gente tinha um curso, uma graduação, você estudava e se formava e recebia o diploma,
e não fazia mais nada, esquecia, você está formado, você é a pessoa, né? Só que hoje nós sabemos que com todo o aparato, todo o embasamento, todo o conhecimento disponível, a informação e a tecnologia disponível, nós sabemos que o professor é um aprendiz, ele não pode parar de aprender, porque se ele parar no tempo, não querer aprender, ele vai parar no tempo e vai ficar atrasado no tempo. Então, a ideia de estarmos sempre buscando a formação e não só isso, e sempre buscando conhecimento de alguma forma para poder melhorar a nossa prática, melhorar o nosso conhecimento teórico, melhorar a nossa ação pedagógica, melhorar o nosso conhecimento do aluno, melhorar o nosso autoconhecimento, que é conhecer-se a si próprio, né? Então, por aí. Então, cumprimentando vocês mais uma vez, vamos então para a primeira unidade, né? E que é a tendências do pensamento político-pedagógico sobre a educação dos jovens adultos. Tendência, sempre a tendência do pensamento é que naquele tempo, naquele momento, nós estamos no século XXI, qual a tendência desse pensamento? Havia um tempo que as pessoas falavam que a educação dos jovens adultos, ela começou num tempo por necessidade daqueles que não tiveram oportunidade no tempo certo, que é isso que se fala, né? Mas que isso tinha dia e hora para acabar. E não acabou. Por quê? Porque a educação de jovens adultos não podia se limitar somente a alfabetizar quem não está alfabetizado, somente a complementar o ensino fundamental e médio de quem não seria feito no tempo certo, mas, acima de tudo, que ela servisse no sentido formativo e emancipatório do sujeito. O que é isso? É que a pessoa ela busque essa educação do EJA para fortalecer-se enquanto ser humano, enquanto empoderar-se, ser um protagonista enquanto ser humano. Porque tem gente que pensa assim, eu só vou me dar bem se eu conseguir um emprego ótimo. Não. Às vezes, tudo que você sabe ajuda você a ver as coisas diferentes, ajuda você a viver com mais ética, com bastante entendimento das coisas e ajuda você a se conduzir melhor na relação cotidiana com os outros e, enfim, com você mesmo também. Então, reconhecer o percurso histórico do EJA no Brasil, percurso histórico não é tão longo, vai ser bem curto, né? Se bem que tem aí um propósito, mas a história do EJA é bem, vamos dizer, recente, né? Analisar a visão das políticas de escolarização básica para a educação dos jovens e adultos, né? E identificar a educação dos jovens e adultos como forma sistêmica, como espaço para além da escolarização. Então, quando eu falo para além da escolarização, é para essa vivência, para essa situação de, vamos dizer assim, do sujeito estar no mundo e esse mundo é entendido por ele, esse mundo é compreendido e reverte-se para ele enquanto qualidade de relacionamento, qualidade de vida, né? Falando em termos gerais. Então, vamos falar do primeiro desafio. Ele fala da evasão e os baixos índices de frequência que costumam acompanhar as classes na educação dos jovens adultos. Então, a educação dos jovens adultos, ela tem estudos, pesquisa, que demonstram que, historicamente, tem muita evasão e baixo índice de frequência. Então, não dá para ir, não vai, tá frio, não vai, tá chovendo, não vai, tá muito calor, não vai. Mas isso são para algumas pessoas que não estão tão certas de que querem enfrentar, que querem se apropriar daquele conhecimento e tal. Então acontece muito a evasão. Então
essa diferença, porém, relaciona-se diretamente com as atitudes dos gestores da escola. Então, muitos gestores de escola, eles começam a se preocupar, dado esse índice, com a frequência desses alunos. E começam a criar um diálogo, criar uma motivação para isso e tal. Porque nem sempre é muito fácil. Como eles têm escolha, tem faixa etária da vida do estudante que ele não tem escolha, é obrigatório ele vir dos 4 aos 17 anos. Mas quem for acima dessa idade é facultativo a vinda para a escola. E aí você vai encontrar pessoas que na primeira dificuldade vão cair fora. São pessoas que inicialmente tiveram alguma motivaçãozinha para começar, mas não tiveram a boa motivação para continuar, né? Porque não é fácil estudar. Vocês sabem que não é. Vocês sabem que sempre é compromisso, sempre tem que desenvolver trabalhos, estudar para a prova, desenvolver isso, desenvolver aquilo, tem que estar sempre focado, ligado. E isso é formação, e isso é busca, isso é olhar lá na frente como formação para a minha vida, né? Então, isso se falava muito antigamente, que esse é o tesouro que ninguém tira de você, porque você conquistou, né? No final lá você vai ter aquela formatura, a tua família vai aplaudir e tal, porque foram horas e dias de estudo e de trabalhos e tal, mas é uma conquista, é uma conquista pessoal que envolveu também muita gente, né? E que essas pessoas que foram envolvidas vão estar batendo palma de pé lá, em função de que isso é grandioso, é um tesouro, é algo que você conquistou e que ninguém te rouba, né? Então, realizando o diagnóstico a partir dos docentes das possíveis intervenção, você percebeu que a escola ia muito bem em praticamente todos os segmentos da equipe de docentes. Parecia comprometida, engajada e desenvolvia no desenvolvimento de suas ações educativas. Só um aspecto era preocupante. Ao analisar as turmas noturnas da educação de jovens adultos, foi percebido que uma grande infrequência. O que é uma grande infrequência? Falta de frequência, né? É uma evasão significativa de alunos. Evasão, estão saindo, estão se evadindo. Então, aqui diz assim, o que fazer com esses alunos para que eles ingressem nas turmas e não desistam em pouco tempo depois? O que poderia ser feito para reverter a situação? Essas eram as perguntas que você deveria fazer aqui, né? Que não saíam da sua mente. Como você responderia essas perguntas? Então, ali no padrão de resposta de vocês, vão precisar responder do que leva esses alunos a se evadir da escola e que poderia ser, que atitude poderia ser feita no sentido de reverter esse quadro e, inclusive, acompanhar o desenvolvimento desses alunos na sala de aula, mas especialmente procurar perceber que se aquilo que está sendo dito, trabalhado no ambiente da sala é estimulador, é motivador, porque esses alunos eles já desistiram em um dia e sentiram a falta anos, muitos anos depois. Tem gente que parou 20 anos de estudar e de repente vem estudar. Então, como responder, né? O padrão é pensar em como manter esses alunos longe da infrequência, da falta de frequência e da evasão escolar, e, acima de tudo, fazer com que eles consigam o objetivo da conquista final, né? Que é da formação. Aí nós temos o nosso infográfico. Esse infográfico aí está
Lá no portal vocês vão ter ele bem grande, né? E aqui eu vou trabalhar com ele também no outro computador aqui para dizer para vocês o seguinte. A educação dos jovens adultos apresentou diversas visões durante o seu percurso histórico. Então, ainda hoje ela busca afirmação, ela está sempre sendo estudada para melhorar essa condição de melhor se aproximar do aluno, de melhor interagir com ele e tal. Então, procurando deixar de ser vista como secundária, então que ela não é uma educação de nível menor, né? Ela precisa, atualmente existem algumas iniciativas que precisam de escolas totalmente voltadas para a educação dos jovens e adultos, e também com um currículo específico para a aplicação desses princípios de aprendizagem andragógico, que a andragogia tem a ver com a educação dos jovens e adultos, porque ela busca oferecer experiência, busca oferecer motivação, estimulação, nesse sentido todo, e essas escolas precisam estar voltadas, percebendo que esse adulto vai ser submetido a práticas de escolarização, de alfabetização, de educação no sentido que precisa ser motivado. Então, nesse infográfico você conhece aí as principais práticas. Então, a primeira, a visão sistêmica além da simples ideia de compensação de estudo. Porque, a princípio, a ideia de educação de jovens e adultos, o EJA, é a ideia de que vamos compensar. Alguém que não pôde estudar na época certa, porque tinha que trabalhar, porque tinha que ajudar os pais, hoje vai ser compensado. Mas daí, joga lá uns conteúdos, joga lá umas situações, enfim, a pessoa não se sente bem, porque faz tempo que não estuda, aí volta e aqueles conteúdos às vezes não são compreensivos, não tem. Então, tudo isso é papel, né? A educação de jovens adultos deve ser encarada, além de simples escolarização, ela deve trazer uma resposta de compreensão, de direito à educação, mas, acima de tudo, de atender essas pessoas de maneira que eles se sintam bem no ambiente escolar, né? Em busca da alfabetização, a alfabetização deve vir além da apropriação do código. Então, o que é o código? O código é a escrita, o código são o alfabeto, né? São os números, etc. e tal. Os alunos precisam dos códigos para capacitá-los, mas eles precisam também fazer experiências práticas com o cotidiano deles. O desenvolvimento da cidadania. A cidadania, o que é ser cidadão? Ser cidadão, hoje a gente fala sempre o cidadão pleno de direito, né? Então, pleno de direito é aquele que não está sendo lesado em nenhum dos seus direitos. Então, se o cidadão é analfabeto, ele foi lesado em uma parte do direito à educação. Se ele tem falta de estudos, esse direito não foi completo para a cidadania dele. Então, os alunos dos jovens e adultos devem compreender essa dimensão de participar na sociedade, de ter direitos e deveres como cidadão brasileiro. E isso deve ser incentivado pelo docente durante as aulas. Então, a aula de ética, cidadania, de vivência e tal, na educação dos jovens e adultos, deve ser aquela aula especial para a conquista desses alunos, no sentido que eles aprendam que a vida está relacionada especialmente com a ideia de que o mais importante de tudo na aprendizagem é a vivência. E aí vem o currículo das metodologias próprias relacionadas com o princípio da andragogia, né, que é a educação de adultos, que é elaborar propostas curriculares com práticas, utilizar metodologias próprias para esses alunos,
que deve sempre ter em mente princípios que estabelecem a educação deles, do EJA, né? Que se encontram na andragogia como princípio mesmo, né? O 5 aqui, o preparo para o trabalho, a educação permanente para a vida. Então, nós também temos que estar preocupados em querer ver essas pessoas empreendedoras ou voltadas para algum ramo de trabalho. E claro que você não vai ter aí uma educação profissionalizante, mas você vai ter uma parte introdutória desse preparo, dessa ideia de como proporcionar esse embasamento, o que precisa enquanto currículo, o que você precisa estar desenvolvendo de atitude para estar trabalhando em algum lugar, em alguma empresa, em alguma instituição, em algum espaço, né? Então, nesse sentido. E o 6, incremento da autonomia do aluno. O aluno precisa entender que ele precisa da autonomia. Autonomia. Uma liberdade com responsabilidade própria. Ter atitude autônoma, né? O adulto deve sempre ser estimulado a isso. Deve ser... uma vez que são independentes e costumam tomar decisões sobre rumos de sua vida. E nem sempre é fácil tomar decisão, mas as decisões precisam ser tomadas na tua vida, no teu dia a dia, e para o acerto, para o erro, mas para a construção, para a estagnação, mas eu tenho que tomar decisão. Então, quando eu sou estimulado a ter atitude, o docente deve estar oferecendo esses desafios, deve estar delegando atividades que possam fazer com que essa autonomia se evidencie, que seja exercitado junto aos colegas no trabalho em grupo, você colocar atitude, colocar situação, problema, desafio, para eles tomar uma atitude, para ter escolha, para poder apresentar-se, para poder se posicionar, né, nessa atitude. Muito bom essa evidência andragógica, né? Então, nesse sentido todo aí, os 6 princípios da andragogia, né, que vai reger esse currículo da educação de jovens e adultos. E agora chegamos no conteúdo da primeira semana, que vai falar sobre as tendências do pensamento político pedagógico em relação ao EJA, né? Então, aqui nesse capítulo vai problematizar algumas visões que recaem sobre o EJA, e aí também constituindo-se ao longo da história, né, o segmento educacional e esse percurso histórico do EJA no Brasil que estaria aqui contemplado. Então, aqui, ó, tendência do pensamento político-pedagógico sobre a educação. Então, o Brasil, a gente conhece um pouco da história da educação, mas é essencial também entender a educação EJA, né, constituída de visões que recaem sobre ela. Então, a Constituição da República de 1934, ela traz a obrigatoriedade da gratuidade do ensino primário no Brasil. Então, veja, 1934, quantos anos tem aí, né? Essa ideia vai tomando força até o meados de 40. Mas a questão do eixo se estabeleceu como política nacional a partir de 40. Começa a se pensar aí. Visando o atendimento da nova modalidade de ensino, o governo federal lançou programas que investiam em ações, criando o Fundo Nacional do Ensino Primário, em 1942, e o Serviço Nacional de Educação de Jovens e Adultos, em 1947. E a campanha de educação de adultos, em 1947, a campanha de educação rural, em 1952. Então, essa campanha nacional de erradicação do analfabetismo, que vai culminar em 1958, essas campanhas posicionavam a educação do adulto como um fundamental para que se elevasse os índices de analfabetismo no Brasil, que eram grandes até 1940, e o país enfrentava aquele momento não somente pela sua própria escolarização, mas porque estava atrelada à participação de crianças na escola a partir da iniciativa dos pais.
Então, na década de 60, é marcada por discussões em torno dessa educação de jovens e adultos. Principalmente a nível nacional, o professor e escritor Paulo Freire, ele organizou aí os números espaços de discussão para a questão da participação de vários grupos populares nessa problematização, e foram feitas aí classes no Nordeste, um programa de educação popular pelo Paulo Freire e tal, que vai culminar nos anos 60 para os anos 70. E aí também nós temos o Conselho das Igrejas, né? O Conselho da Igreja Católica também, que se preocupava com esse analfabetismo, né? E o Conselho Eclesial de Base, né? Que era da Igreja Católica, que também estava preocupado que o analfabetismo, acima de tudo, ele era um índice ruim para o país que quer ser desenvolvido, porque em relação ao mundo, todas as pessoas querem saber qual o índice de analfabetismo desse país. Então, hoje nós estamos em torno de 11% da população. O estado de Santa Catarina deve estar por volta dessa média aí, deve ter por volta de 4% ainda de analfabeto, 3 a 4%. Isso precisa ser pesquisado. Mas nós temos estados do Nordeste que ainda estão com índice de 18%, 20%, e assim por diante. Então, o que aconteceu lá no início da nossa república, lá da velha república? Nós chegamos a ter a quase 90% de analfabeto. E o que para o mundo o analfabetismo é? Um país atrasado, um país que não alfabetiza os seus cidadãos, os seus membros, né, a sua população, é um país atrasado, porque quem tem um mínimo de estrutura de leitura, de decodificação, já é alguma coisa, mas e aqueles que têm uma escolaridade, que desenvolveram com qualidade essa escolaridade, certamente eles vão ter uma visão de mundo diferente, vão ter espaços diferentes e vão conquistar também, vamos dizer assim, as necessidades básicas dessas pessoas vão ser conquistadas por ela mesma, sem esperar que os outros transfiram para ela coisas que ela não conquista, né? Então, a educação serve nesse sentido. Então, por exemplo, hoje quando se fala em programas sociais, o que são os programas sociais? Para atender baixa renda ou sem nenhuma renda. E normalmente nesses baixa renda nós vamos encontrar pessoas com escolaridade baixa também. E aí você vai ver quem que percebe um pouquinho melhor o seu salário, quem tem uma escolaridade já um pouquinho significativa. E assim por diante, nós vamos encontrando situações que a partir da educação se resolvem, né, nesse sentido. Então, as visões políticas na escolarização da educação básica, nós temos que traçar um percurso histórico aqui do EJA e sempre reforçar. Essa educação não tem caráter secundário. Secundário é no sentido de estar relegado a um segundo plano. Ela tem que ter uma relação de escolarização de crianças e adolescentes. Nós temos que começar também a preservar muito bem a educação da infância, da adolescência, do jovem, para que depois não precise compensar essa. Então, precisamos pensar nessa qualidade sempre da educação. Então, ela não pode, o EJA não pode ser uma educação só de forma compensatória. O aluno, aquele que precisa recuperar o ensino, ele não existe. Por exemplo, hoje a gente fala assim, eu estudei, mas eu aprendi, não aprendi nada. Alguns falam, eu tinha cabeça dura, eles colocam culpa neles mesmos, mas talvez o processo não era inclusivo. Porque quando a gente fala de inclusão aqui, a gente sempre pensa na inclusão do deficiente. Não, tem a inclusão também da aprendizagem. Tem a gente que passa, alunos que passam pela escola, e a escola
não observou que eles não aprenderam. Então, qual é a idade apropriada para aprender? É uma pergunta, sendo que vivemos em um mundo que exige aprendizagem ao longo da vida. Então, esse entendimento preocupante sobre o EJA, em vez de focalizar a escolarização que é realizada ou interrompida no passado, esse paradigma de dizer que é compensatório acabou por enclausurar a escola para jovens e adultos e trouxe rígidas referências curriculares e metodológicas que nem sempre contribuíram com esses alunos, trazendo obstáculos e a flexibilização para o atendimento das especificidades sociocultural deles. Então, o EJA, como espaço além da escolarização, deve cumprir sua função, seu caráter de atualização permanente. Ela deve procurar preparar esses jovens e adultos para crianças no mundo, as quais têm relação com questões de grupos etários, é claro, idade que se encaixam, né? Mas, além de tudo, posições de gêneros, eu digo aqui, hoje em dia, quem mais está procurando? A mulher, esse espaço de aprender, né? Os critérios socioeconômicos, a questão religiosa, enfim, toda a gama de fatores relacionados a práticas socioculturais que constituem esses alunos no decorrer de suas vidas. Então, normalmente, alguém que viu que poderia ter alcançado objetivos melhores, mas por falta de estudo, não conseguiram. Então, estão tentando compensar o tempo que não foi oportunizado, né? Eu não gosto de falar tempo perdido, é o tempo oportunizado. Então, as discussões sobre a diversidade cultural, pela busca de posicionamento intercultural. Então, quando eu aprendo, eu vou buscar todo esse envolvimento intercultural e tudo esse arcabouço deve estar presente nos espaços educativos da educação de jovens e adultos, mas também da educação profissional, havendo cuidado para que não existam preconceitos e muito menos discriminações de nenhuma ordem, né? Então, objetivos do EJA, objetivos da educação dos jovens e adultos. É a própria educação profissional. Eles devem ultrapassar a simples garantia da escolaridade mínima comum e caminhar em busca da autonomia moral, esses jovens e adultos, ou seja, eles devem se fornecer subsídio para que eles possam realizar suas leituras de mundo com um olhar crítico, interpretativo crítico, né? E que eles possam compreender como agir, participar, relacionar-se com a sociedade. Essa realidade é necessária para que o indivíduo saiba quando e como adaptar-se ao mundo do trabalho. E a vida social, que se modifica rapidamente, sempre impõe novas formas de atuação e novas buscas de aperfeiçoamento, que poderão ser feitos também em outros espaços formativos, além da escola em si mesmo, né? Então, basicamente falando, eu estou falando de uma educação para além da escola e das disciplinas, para a vida, ao longo da vida desse sujeito, para que ele possa se encontrar em espaços produtivos e que ele tenha essa visão crítica e autocrítica no sentido de agir, se determinar, ter autonomia para tomar decisões. Porque hoje no mundo do trabalho, o que as pessoas precisam? As pessoas que vão contratar alguém, eles contratam alguém que traga solução e nunca problemas. Então eu sempre dizia assim, onde eu trabalhava, ninguém me contrata pelos olhos, porque os meus olhos nem são azuis, né? Então, pela fisionomia, mas você recebe o contrato, a pessoa que consegue solucionar problemas. E quem que tem a solução dos problemas? Aquele que não cria problema, aquele que cria respostas com solução. Então, na vida profissional é assim, as pessoas estão procurando pagar alguém para ser produtivo, né?
Então, agora vamos para a unidade 2, formação do saber na era da sociedade do conhecimento. Então, nós vamos aqui apontar os caminhos para o desenvolvimento da educação EJA, né? Em relação ao contexto sociedade e conhecimento. Identificar estratégias de conteúdos. Como que vamos trabalhar, como vamos mapear esse contexto da capacitação dessas pessoas. Diferenciar a transmissão de saberes de formação para o uso e aplicação do saber. Então, são 3 objetivos intrinsecamente colocados para a formação do saber na era da sociedade do conhecimento. Então, aqui o primeiro desafio, ele vai falar da informação que está disponível para todo tempo e em todo lugar. Então, o EJA pelo conhecimento, pela educação formal. Qual a relação dos jovens e adultos com o saber? Então, atualmente, os jovens e adultos vivem no meio de uma série de estímulos, principalmente tecnológicos. Então, frente a essas mudanças, o comportamento e na mediação do saber, eles vão encontrando por aí a análise de fatores críticos, a formação do saber, na concepção da formação do indivíduo, enfim, na sua consciência, no estar consciente ou não em relação ao que se percebe nesse contexto, e a reflexão que é urgente na criação de mediação entre a nova relação com o saber e a informação que está disponível e o conhecimento. Então, o que é esse conhecimento? Então, ao ler os tópicos aí da sociedade da informação e do conhecimento, tem uma frase seguinte: temos urgentemente que reinventar uma nova relação com o saber. Em seguida, a análise da nova relação com o saber, em seguida, analise a relação das novas gerações com o conhecimento e com sua formação e responda as seguintes perguntas nesse desafio. Como deve ser a abordagem da educação no contexto atual? Então, eu já dei pistas sobre isso, né? Como que deve ser a abordagem da educação no contexto atual? 2. Que mudanças seriam necessárias para adequar a educação à era do conhecimento? Então, vocês vão dar essas pistas, vocês vão responder essas questões aí, né? Então, a terceira, como fazer com que o aluno interprete e não somente reproduza o mundo? Isso é bacana, gente. Você encontrar alguém que aprende e que consegue interpretar o mundo, né? Ele consegue interpretar as coisas, consegue ser crítico, criativo, reflexivo, capaz de entender, reproduzir, né? Não somente reproduzir, mas no sentido de entender, de criticar, analisar e também poder se posicionar. Então aqui você vai responder cada questão aqui, o que precisa nessa educação EJA hoje, né? Tá bom? Então, na sequência, vamos colocar aqui o infográfico. O infográfico, ele está apresentando aqui os principais conceitos que foram discutidos nessa unidade. A modernidade, a preocupação da educação no século XXI. O que é a preocupação da educação no século XXI? A sociedade do conhecimento, nós somos uma sociedade da informação e do conhecimento. Nem sempre a gente acha que muita gente só fica na informação e não chega na sociedade, de ser uma sociedade do conhecimento. Porque o conhecimento exige aprofundamento. Então, a educação como formadora de personalidades independentes. O conteúdo curricular necessário à formação de indivíduos na sociedade do conhecimento. E a educação como fornecedora de instrumentos para acesso do saber. E ainda a ruptura dos modelos mentais. O que é o modelo mental? O modelo da decoreba, o modelo tradicional. Romper com isso. A construção de um novo modelo de educação. Um novo modelo da visão construtiva, né? Da visão de que todos são interativamente responsáveis pelo processo, que todos se envolvem, que todos têm papéis de protagonismo, não só o professor é
aquele que vai expor e o aluno vai simplesmente ouvir e aprender. Não, é preciso interagir com tudo isso, né? Então, a sociedade do conhecimento, personalidades autônomas, a ruptura com modelos, as preocupações atuais do novo modelo de educação e o novo currículo. Então, tudo isso está na base desse infográfico. Muito apropriado esse infográfico aqui. Então, nós vamos para o conteúdo falando sobre essa temática, né, da era da sociedade do conhecimento, e falando do livro aqui, A Educação do Século XXI, nesse capítulo aqui. E, então, eles estão falando que a educação vive um momento qual é caracterizado como um momento de crise. E que crise é esta? 2020 nem vamos falar, nós já vivíamos nesse século XXI falando dessa crise. Mas 2020 nós temos a situação seguinte, nós temos uma crise pandêmica, né? A pandemia tem tratado que a escola fechou e a crise certamente no retomar essa o novo normal que se fala por aí, essa escola precisa ainda ser repensada, deve estar sendo repensada nesse momento para que ela atenda de fato. O que aconteceu nessa reflexão dessa parada, dessa longa parada, né? Primeiro, que a escola presencial é importante. Já vimos que ela é importante. A relação professor-aluno é importante. A Senspeg nós vivemos um sistema híbrido e que nós também temos que demonstrar nessa reflexão de que o sistema híbrido deve ser feito por toda a educação. O que é o sistema híbrido? É o presencial e o semipresencial, utilizando dos recursos tecnológicos do ensino remoto quando precisar, mas acima de tudo não dispensar a interação professor-aluno e procurar aproveitar bem esse tempo do conhecimento do professor e do conhecimento do aluno, interagindo de forma do mais experiente com o menos experiente e de todos, para se ter uma educação de qualidade com mais tecnologia, que está se pensando hoje, e portanto, com mais responsabilidade também no sentido da qualidade. Então tem muita coisa para se resolver aí, tem muita coisa para avançar, tem muitos conhecimentos válidos que estão sendo passados de forma aligerada, ou forma que não fica significativamente um processo de aprendizagem, né? Então aqui nós falamos de educadores e gestores de uma escola que precisa de mudanças, e essas mudanças têm que ser provocadas pelos avanços tecnológicos mesmo. Quando a tecnologia avança demais, dá um susto naqueles que estão aprendendo a lidar com ela, né? Então, a antiga forma de educar, de fazer as coisas, ela deu certo por um longo tempo, por várias décadas, mas hoje não. Nós temos que pensar na educação do século XXI por um desafio diferente, que as coisas estão acessíveis diante da informação, mas é preciso conhecimento para tratar, para desenvolver e para acessar essas informações com qualidade de aprendizagem. Então, aqui eu apresento para vocês um material jornalístico produzido pelo Estadão, que é protegido por lei. As regras têm como objetivo proteger o investimento feito pelo Estadão e tal. É um anúncio lá, falando educação, Estadão, escola, educando para o século XXI. Então, esse material jornalístico falava exatamente o que era a ideia apontando para os desafios desse século, que nós temos que nesse momento envolver-se do papel grandioso da educação para
transformar o, o papel da educação no sentido de transformar currículos e transformar habilidades e competências e de fazer com que o aluno interaja com toda essa informação e conhecimento para que a qualidade venha para o sujeito, porque quem faz a diferença no mundo, vamos dizer assim, das relações, da economia, da política, etc. e tal, é o papel educacional. Os países que há 50 anos estavam em situação de pobreza, de crise econômica e tal, e que apostaram na educação efetivamente, são os países que hoje são ricos e que vendem tecnologia para nós, né? Então tem vários exemplos. A Coreia do Sul é uma, e hoje você compra lá o chip de celular deles e eles são referência no mundo em tecnologia. Aí você já tem os japoneses, que também tiveram lá na Segunda Guerra, a bomba de Hiroshima e Nagasaki, lá, que toda aquela destruição, e também tiveram que recomeçar, mas deram importância para a educação. Então, no dia a dia escolar, os alunos mostraram comportamentos ditos imperativos, isso que está lá no texto. Intermitentes, preocupando pais e professores, querendo estar no controle daquilo que se envolve, não da paciência para ouvir o professor explicar um mundo que ele já conhece com suas próprias convicções. Como se o aluno fosse digital e a escola analógica. Isso estava lá no texto do Estadão. Olha, essa preocupação, eu vejo muita gente falando que o aluno não para quieto. A criança não para quieta. Então tem tudo a ver, porque é imperativo. Olha, essa era é a era das pessoas que, quanto mais interativas elas forem, mais elas vão, porque elas vão ter que estar dando atenção para vários aspectos ao mesmo tempo. Então o cérebro está trabalhando com várias antenas. E essas crianças, por si só, elas já vão estar respondendo ou interagindo com várias questões. Então, é isso que o Estadão coloca. A escola ainda é analógica, a escola quer que todos fiquem sentados ouvindo, e a criança é digital, já está ligado com muitos bytes e gigabytes, né? E a escola está lá naquela baixa amperagem, né? Então, a escola, assim como todas as outras entidades que estão no mundo, elas fazem parte de um contexto global de mudança. Então, diante dessa aceleração, a escola deve comprometer com a educação, entender essas transformações, porque elas vão ditar as competências. Todas essas exigências tecnológicas, o conhecimento, as habilidades vão estar relacionados com o caráter e com a personalidade desse aluno, dessa criança, desse jovem, desse adulto. E essa é a grande visão que desponta nesse cenário de educação. Os professores precisam comandar as mudanças, ao invés de serem levados por elas. Então, tem muitos aspectos da mudança que o professor não está discutindo com o gestor, os professores gestores, os profissionais. Então, estão sendo levados num cenário educacional que desponta para esses desafios, mas as pessoas não estão buscando essa resiliência e às vezes buscam resistência, o que é mais danoso, né? Então os professores precisam comandar essas mudanças, eles precisam estar cientes de querer saber para onde ir, como quer chegar, para poder contribuir num processo de ensino-aprendizagem, porque só assim o comprometimento vai ser maior. Enquanto que o professor estiver sendo levado pelo vento da tecnologia, correndo atrás dela, então é preciso que os poderes, é preciso que os investimentos em tecnologia dentro da escola seja alto, inclusive com capacitação. E em tecnologia tem que se falar o seguinte:
tem muita gente que era analógico até esses dias, e agora na era digital, muitos ainda em situações diversas podemos dizer, eu sou analfabeto digital, eu quero aprender, não importa. A gente tem que ter humildade de aprender na era digital. E assim que a gente muda esse cenário. Agora, na unidade 3, aprendizagem aprendizagem ao longo da vida. Bom, só o texto já fala isso, né? O que é a aprendizagem ao longo da vida? Demonstrar a visão de um processo de aprendizagem contínuo e apontar ações desse processo que estimula a aprendizagem no decorrer da vida. Como que eu vou educar para que depois as pessoas se lembrem que elas têm acesso ao longo da vida em aspectos que ela precisa se aprofundar? Então, listar as bases essenciais dos componentes da aprendizagem que favorecem o desenvolvimento dos sujeitos. Então, são 3 objetivos aí para estar respondendo. No desafio primeiro, nós vamos estar possibilitando aqui, ó, a sociedade do conhecimento impõe uma condição do indivíduo que trabalha para aquele que deseja inserir-se no mercado ou retomar o trabalho. Mais do que relevante para o mercado, o processo de aprendizagem é uma condição da própria vida. As pessoas precisam desenvolver uma competência de aprender a aprender. Então, veja, esse é um dos pilares da educação desse século. E aprender a aprender. E como que se faz isso? É que você encontra, desde lá na infância e na maturidade do aprendizado, se torna mais prazeroso pelo fato de corresponder a um período de descoberta. Então, você encontra a maneira, a competência de aprender a aprender e de, principalmente, estar estimulado e gostar de aprender a aprender. E aprender a aprender, por que a repetição dos 2 termos? Significa que ao longo da vida você vai encontrar e você sabe onde está, ou você vai descobrir aonde está esse conhecimento que você precisa alimentar para saber mais e mais sobre aquilo que você deseja. Então, as fases da infância e da maturidade referem-se aos períodos nos quais as pessoas estão mais dispostas a aprender. Assim sendo, de que forma o professor pode estimular e auxiliar o desenvolvimento da competência de aprender a aprender do jovem aluno. Então, o potencial da aprendizagem que se desenvolve aí é claro que parece um motorzinho, a motivação é um motorzinho interno. Então, eu estou motivado, desafiado a saber, a procurar aprender a aprender. Então, nesse sentido, você vai encontrar aí as respostas que você precisa para esse desafio e que o ambiente da aprendizagem tem que encontrar no professor e nos pares, nos colegas, naquela turma, naquele ambiente, mas especialmente um professor motivador, aquele que diz assim, vocês podem, vocês conseguem, o caminho é esse. Eu não vou estar o tempo todo com vocês, mas eu estou mostrando, apontando o caminho, apontando um rumo para que vocês desenvolvam e aprendam o tempo todo. E o infográfico aqui, ele vai falar dos 3 fatores, né, da aprendizagem ao longo da vida. Então, a aprendizagem ao longo da vida tem a disposição do aprendiz, o sentido de aprender a aprender. Então, essa disposição do aprendiz é aquele motorzinho que eu falei. É a motivação, a disposição. Eu quero aprender, eu desejo aprender, eu vou aprender. E aí você vai encontrar do resultante dessa disposição e do aprender a aprender, um resultante chamado potencial de aprendizagem. Você vai continuar. E quanto mais você aprende, mais vai querer aprender. Então, isso é um processo contínuo, né? E aí eu tenho o conteúdo que vai falar da rede de significações. A aprendizagem é colocada nessa rede, né? Ele vai estar
colocando a aprendizagem que é um processo natural do ser humano. Então, a capacidade de desenvolver, de aprimorar-se, de transformar-se pelo meio. Então, por isso que quando eu falo sempre, você quer uma criança que desenvolva a habilidade do aprender, você tem de apresentar para ela situações estimulantes, desafiantes. Por isso que eu sempre falo, vai levar presente para uma criança, leve também um livrinho. Leve também, quando ela tiver uma certa idade, joguinhos interativos, tudo que mexe com a construção neurocerebral. Por quê? Porque você, ludicamente, com o lúdico, você vai estar desenvolvendo um motorzinho da motivação do aprender. Você vai estar introduzindo nessa criança a capacidade, a habilidade de aprender. E ela vai aprender brincando. Quando depois ela precisar ter que ler, desenvolver, ela não vai sentir preguiça para isso, porque ela já foi envolvida nesse potencial, nesse aprendizado, e ela pode ter ali iniciado também a visão crítica do mundo, porque ela vai estar falando sobre aquele jogo, se aquele jogo é bom, se aquele jogo é envolvente, vai estar falando sobre aquela história daquele livrinho. Então ela vai criar uma rede de significações. E aí, o que que é essa rede? Uma rede de significação neurocerebral. Mas também, quando ela vai socializar com os demais, ela vai criar uma rede de significação de estudos com as interações, né, pessoais e do grupo, né? Então, nesse sentido, reconhecer, buscar, compreender a complexidade, abrir diversidade de múltiplas perspectivas possíveis, as várias vozes que ecoam e que constituem uma tendência atual, não apenas nas ciências humanas e sociais, mas também nas ciências exatas, biológicas. Segundo Kuhn, não é Kuhn, né? E Morin, eles falam que na psicologia, mais especificamente na psicologia do desenvolvimento, é mais evidente que o aprender e analisar fenômenos complexos e suas múltiplas dimensões, a maneira integrada, inclusiva, da visão referida como sistêmica, dentro de um sistema. Então, toda essa interpretação, essa abordagem sistêmica, ela vai buscar alguns pontos razoavelmente consensuais e pode ser apontados. Um deles é o foco inicial do indivíduo, que amplia as suas interações com as demais pessoas. E essa tendência de uma perspectiva unidirecional, a influência de pessoa sobre a outra, a superação, o reconhecimento, a interdependência das diferentes pessoas, a reciprocidade, o sinergismo entre elas, quer dizer, o trabalho de grupo, a turma, a sala, a preferência pelo estudo do sujeito nas situações do laboratório, se isso for possível na escola, né? O controle de variáveis asseguradas, substituir uma visão ecológica, que pode ser investigada, o contexto de várias formas lá no ambiente escolar. A interdependência contínua, a constituição da transformação da pessoa, nesse ambiente deve ser levado em conta também. Então, aqui eu tenho a rede de significação, alguns conceitos básicos, trazido aqui pela Clotilde Rossetti Ferreira e a Kátia de Souza Amorim, né? E a Ana Paula Soares. E o que eles colocam? A perspectiva teórica metodológica dessa rede de significação, a rede SIC, que vem sendo elaborada de forma a constituir ferramenta capaz para auxiliar os procedimentos de investigação. O processo de desenvolvimento humano, esses processos, eles estão mais detalhados no sentido do ciclo da vida dos sujeitos, através de múltiplas interações, através de um contexto social culturalmente organizado, a partir de pilares teóricos, numa perspectiva sócio-histórica e histórico-cultural, como o Vygotsky apregoava, né? E aí encontramos autores fortalecendo essa ideia, como Vallon, como Nadel Brofer, como Valsiner e Bakhtin,
E outros autores aí que, em função dessas questões conceituais, eles vão buscar, na construção dessa perspectiva, a interlocução teórica, no sentido de abranger as várias orientações desses autores, mas no sentido do desenvolvimento humano como social. Então, nós temos aí o Brockmeyer, o Karl Bausch, e a Bronflemmer, e Brunner, Gergen, Arré e Langenhoven, e ainda o Spink. Então, todos esses autores, pensando nessa rede de significações, a rede sócio-histórica, a rede interativa, né, nessa perspectiva da interlocução. Então, o sujeito não está só no mundo, e ele está em sociedade, mas no ambiente escolar, essa micro-sociedade precisa ser trabalhada no sentido evolutivo e construtivo, que aí eu tenho a possibilidade de aprender coletivamente. Então, o espaço é coletivo, mas nós sempre acreditamos que a aprendizagem seja somente individual. Ela acontece no final como internalização individual, mas o processo de troca, de interlocução, de interação é que é o interessante e enriquecedor, né? A pessoa na psicologia, os diversos teóricos aí que a gente citou alguns, eles identificam dificuldades, contradições e também percalços trazidos pelas palavras do indivíduo e sujeito que podem remeter a uma concepção de ser humano enquanto uma unidade, enquanto uma essência nesse sentido. Então, sugere-se certa autonomia em relação ao seu meio, a partir de uma perspectiva interacional, a partir de um paradigma de complexidade e interdependência. Temos optado pelo termo pessoa, tentando garantir a sua utilização, e essas referências são indissociáveis, um processo de co-construção e da pessoa e meio. O ser humano, então, tem uma relação que ele constrói-se na relação com o outro, isso é palavra vygotsiana, né? E com o mundo. E o que diferencia se assemelha ao espaço que se relaciona. Quem fala isso é o Sampson. Então, a ideia de que o indivíduo constrói-se com o outro e com o mundo, então é esse ambiente escolar que se pretende. A complexidade do desenvolvimento humano, a flexibilidade dinâmica, as transformações têm delimitações também. Então, levaram a recorrer a essa metáfora de rede. Por que é falar rede? Rede a rede de internet, a rede de pescas, é um entrelaçado. São pontos que são fixados dessa rede, né? Então, esse processual de assumir a apreensão do objeto e do estudo, o desenvolvimento humano é possível ser considerado, então, aspectos que pertencem a uma submissão, ou principalmente a um modo de atualização dessas relações, para concebermos ainda a rede de significados, a rede de sentidos que estão presentes na ação de significar o mundo, o outro e a si mesmo. Efetiva-se, então, no momento interativo, e que isso é um propósito semiótico, falado por Vygotsky, interativo, semiótico. O que é o universo semiótico? O universo de sentidos, de significações. Acabamos por denominá-lo de perspectiva da rede de significações. Então, essa perspectiva é que entra o conhecimento e que entra a aprendizagem pelo conhecimento. Buscar significado, buscar significar situações de aprendizagem, as significações desse meio. Quer dizer, a escola está voltada para o conhecimento e da aprendizagem, o transformando esses conteúdos em aprendizagem de saberes e, portanto, de conhecimento. Os contextos, os processos de desenvolvimento das pessoas, enquanto situados em contexto cultural, socialmente regulados, como eu acabei de citar, que todos aqueles autores, incluindo Vygotsky, né? Esses contextos, os cenários que são denominados em trabalhos anteriores, eles colocam Rossetti Ferreira, Amorim, Vitória
Então, a Vitória Amorim e a Rosete Ferrer são constituídos pelo ambiente físico e social. Essa estrutura organizacional também é econômica, sendo guiados pelas funções de regras, rotinas, horários. E elas são definidas por números de características de pessoas que a frequentam. Então, ainda marcados por articulação da história geral e local. E essa cultura, né, entrelaçada com objetivos atuais, sistema de valores e concepções de crenças e valores. Então, o contexto histórico, social, econômico, enfim, cultural, ele tem a concepção de crenças prevalecentes, né? Essa rede de significações é uma rede complexa, mas também ao mesmo tempo flexível, dinâmica, transformadora, mas às vezes delimitadas. Não achamos que o céu é o limite, elas são delimitadas em algum aspecto. E aí partimos então para a quarta unidade de aprendizagem, que vai falar da formação docente, uma análise. Então, olhar uma análise, examinar o percurso histórico da formação docente, identificar o papel do professor, articular mudanças, né? Então, como seria essa mudança e o impacto na escola e na atuação docente? Então, falamos aqui de uma formação docente constante, e que não pode ser estática. Então, nós estamos falando de uma educação que busca aprimoramento, que desenvolve os seus processos educativos de forma diferente. Para lecionar para os alunos adultos é requerida uma metodologia própria. Então, quando você vai trabalhar com o EJA, a formação de vocês permite trabalhar com o EJA, vocês têm que estar imaginando que a metodologia, o processo pedagógico não é o mesmo da faixa etária para crianças. Você vai ter que trabalhar com diferentes possibilidades no sentido de convencer, estimular e motivar. A criança também você precisa convencer. Mais especificamente, você vai trabalhar num processo que não pode infantilizar. A educação de jovens adultos, ela vai pedir que você seja um profissional voltado para aquela faixa etária, né? Então, saiba como a professora Joana ingressou no ensino de jovens adultos. Lá diz, né? E daí, clicando, a Joana concluiu a licenciatura em pedagogia e passou em um concurso. Ela, cheia de novos conhecimentos, Joana participou do primeiro dia como professora de rede pública municipal numa escola de periferia, bairro mais vulnerável do município onde fizeram o concurso. Ao chegar na escola, ela foi recebida pela diretora e pela supervisora, que lhe foram designadas 2 turmas de alfabetização. Joana, super feliz, pois já tinha uma experiência muito positiva em estágios com alfabetização, ela sentiu-se desafiada e mais confiante. Desafiada e mais confiante. O problema ocorreu quando a supervisora reportou a Joana. Uma das turmas é noturna e a da educação dos jovens adultos está havendo um engano. Sou pedagoga e não sou habilitado para trabalhar com adultos. Joana pensou em dizer, mas conteve-se. Lembrou que em uma disciplina que havia no currículo da sua graduação que falava sobre o EJA e sentiu que deveria ser aproveitada melhor aquela disciplina. Então, naquela manhã, Joana só pensava que faria em como agiria, então, como uma das suas colegas, percebendo sua angústia, foi até ela. E o que ela fez? Foi até ela e não me sinto em condições de dar aula para adultos, pois nunca imaginei fazer isso. Calma, não se preocupe, os alunos faltam muito nas aulas. Eu utilizo as mesmas folhinhas que uso com os alunos dos anos iniciais, e quando dou aula no ensino de jovens e adultos, você pode fazer a mesma coisa. Vejam qual é a possibilidade de você estar sendo levado a uma situação
de infantilização de um grupo que você não conhece, porque os professores tratam como iguais aquilo que muitas vezes não são iguais. Então, como que você vai trabalhar esse o que você faria no lugar de Joana? Quais saberes docentes poderiam ser utilizados por Joana para planejar suas aulas? Então, a primeira atitude da Joana é buscar um referencial teórico, buscar conversar com professores mais experientes, não aqueles que vão infantilizar, né? Que vai passar a mesma coisa que folhinhas, as mesmas folhinhas dos anos iniciais vão passar para os adultos. Não é por aí. Você tem que dialogar com eles também. Então, estabelecer um diálogo aberto, dizer quais as necessidades deles, por que eles estão ali. É o primeiro passo de você trabalhar uma educação dos jovens e adultos na alfabetização, por exemplo. Então, eles estão vindo num espaço que para eles é um espaço do aprender. E o professor é alguém que sabe. Você não vai lá demonstrar fraqueza e falta de preparo se você quiser dialogar com eles e estabelecer um ponto de partida. Apresentar teu planejamento e dizer o que você pensou e o que eles pensam sobre isso. Então, nesse sentido, é muito importante a ideia do planejamento participativo também. Vamos agora, então, falar do infográfico, né? O infográfico aqui fala da formação docente, na busca do aperfeiçoamento. Então, ele vai estar colocando nesse infográfico como que seria a formação docente. Nós temos a formação inicial, que está lá no infográfico de vocês podem ler, né? Conheça a origem, onde se originam, conheça onde se originam os saberes que formam o docente. Então, o docente, para que ele esteja apto à aula, para que ele esteja apto para o público jovem e adulto, ele precisa do quê? De uma formação inicial. E a formação inicial refere-se a estudo de graduação e licenciatura no curso normal, que foram feitos pelo docente, ou habilitação para atuar como professor, que vocês estão fazendo. E aí a formação continuada. O que é a formação continuada? Curso de aperfeiçoamento. A formação inicial é importante, mas a continuidade em curso de extensão é também muito importante. Depois vem experiências pessoais na escolarização inicial. Tudo que o docente viveu na sua infância, nas escolas que frequentou, nos exemplos de docentes, na trajetória como aluno e agora na sua formação professor, ele vai utilizar. Experiência como aplicação de teorias. As teorias aprendidas, elas devem ser colocadas em prática, devem ser testadas, elas devem ser parte desses ajustes de formação do professor na realização pela praxis. A reflexão sobre a ação docente vem dessa praxis, né? Todo o professor vai estudar, vai ler as teorias, vai interagir com os professores formadores dessas teorias, mas lá no teu dia a dia, a tua prática vai transformar você em alguém com uma outra visão dessa prática pedagógica e da sua docência, né? Da ação docente. E nesse sentido, você vai se tornando um profissional diferenciado, né? Então, vivências culturais pedagógicas fora da escola. Então, não basta só ser escola, casa. Então, quando voltar ao normal aí, sempre as pessoas devem viver num grupo cultural, devem aprender com um olhar diferenciado para o contexto social, deve buscar informação e conhecimento, deve buscar lazer também, né? Então, nesse sentido, você vai construindo enquanto sujeito, enquanto personagem docente, né? Quando eu falo personagem, na verdade, eu gostaria de estar falando a personalidade docente, né? A forma como o docente vê e age sobre o mundo, a leitura de mundo, a forma como o docente
age em relação à participação na sociedade. As questões éticas, as questões filosóficas éticas, né? Então, o professor deve ser um exemplo de do discurso e da prática para os alunos. Troca com os alunos. Ele pode ter inúmeras trocas de experiência com os alunos. E essas podem estar na sala de aula, no ambiente escolar, que podem enriquecer e aprimorar formas de atuação do professor. Quando a gente troca com o aluno, a gente continua ganhando muito, né? Porque a gente aprende com eles também. A troca com colegas, as trocas de experiência, de material, de aperfeiçoamento, de prática docente. Tem professor que, num tempo, ele andava com a chave da sala para que os outros professores não vissem o que ele está fazendo. Então, isso não tem mais cabimento, né? Vivência no exercício da profissão. É como viver a participação, a organização, o planejamento, reuniões com pais, atividade de gestão, participação de cursos, de feiras, de atividades extra-classe, entre outras que poderão acrescentar na sua formação docente. Então, a formação docente é muito rica, ela tem muitas possibilidades, né? E precisa ser trabalhada essas possibilidades. Agora, então, falando da andragogia na educação profissional, a formação docente, uma análise aí para analisar essa formação docente que contribui para que o professor possa desenvolver habilidades necessárias e aí enfatizando a escolarização básica e a educação profissional também. Então, no breve percurso histórico da docência no Brasil, nós temos aí a tendência que vinda dos aspectos desenvolvidos na Europa, né? A escola normal no Brasil começou, mas com outros objetivos, e a escola normal teve no século XIX, na França, sua maior revolução, mas demorou aqui no Brasil para chegar somente no século XX, né? Na região da Itália, da Alemanha, da Inglaterra, isso aconteceu lá no século XIX. A escola normal no Brasil a primeira de 1835 na província, porém a escola bastante simples, né? Regida por um diretor e que ele era também professor. Então, assim, dessa forma, as escolas rudimentares, né? Uma formação didático-pedagógica rudimentar para esse professor que ensinava para primeira a quarta, mas ele tinha a quarta série, né? Então ele não tinha uma formação. Então era mais importante nessa época que o professor dominasse conteúdos básicos. Deveria ensinar como leitura, escrita, operações aritméticas, operações básicas aritméticas, geometria e moral cristã. Quer dizer, a moral cristã era a catequese que se exigia. Os papéis do professor, os inúmeros saberes eram adquiridos pelo professor na sua formação inicial, e seja em nível médio, seja em graduação, licenciatura, e agora representa, então, o que constitui esse profissional. Então, essa formação deve ser somada a saberes adquiridos no próprio exercício da profissão, na sua praxe, né? E dos aperfeiçoamentos na formação continuada que vai permanecer por toda a sua carreira, né? Segundo Tardif e Raymond, eles colocam que os saberes que servem de base para o ensino, eles devem ser, tais como são vistos pelos professores, eles não se limitam a conteúdos, eles deveriam dependeriam de um conhecimento especializado. Então, eles abrangem uma diversidade de objetos e questões. Então, além disso, eles estão pensados aí na universidade, pela pesquisa, especialmente na área de educação. Então, para os professores de profissão, a experiência de trabalho parece ser fonte privilegiada de seu saber ensinar. Então, a mudança na sociedade vem na escola e na atuação docente. Essas mudanças, principalmente num espaço temporal, num período de globalização, desde a década de 90, que se fala nisso, né? A escola e a atuação docente foi dada uma atenção mais importante, né? E que estabelece novas lógicas, novos formatos de aprender e ensinar.
A globalização, entretanto, a competitividade de mercado, a melhor colocação profissional, e tudo isso vai buscar na educação formal e na educação não formal algum respaldo, né? Então percebe-se que o acompanhamento dessa lógica no Brasil, nos programas do governo, nos programas governamentais, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico, o emprego da Pronatec, que é desse século, né? Criado pelo governo federal em 2011, pela Lei 12.513, o objetivo era expandir, interiorizar e democratizar os cursos de educação profissional e tecnológica. Para atuar com esses cursos, o docente também necessita conhecer muito bem como funciona a aprendizagem de jovens e adultos, porque é a educação profissional. Outra questão que advém dessa mudança diz respeito à própria educação e sua extensão. E aí nós estamos falando de, na formação docente, mas estamos falando de uma lógica lifelong learning, que em inglês quer dizer, ou seja, busca de uma educação durante a vida aliada ao discurso do aprender a aprender, e essas novas práticas devem ser aprendizagens autônomas, e no sentido que o educando é responsável por decidir o que irá aprender. Então, aí você vai dizer assim, poxa, mas se você perguntar o que eles querem aprender, eles não querem aprender nada. Olha, tem que motivar para que queiram aprender, né? Quando e de que forma se fará essa aprendizagem? Então, o professor, nesse caso, atua como mediador, orientador, condutor do processo de autoaprendizagem. Então, nós temos que trabalhar muito essa questão da autoaprendizagem dos alunos, especialmente no espaço da educação de jovens e adultos, no formato de docência vivenciado na história da educação. Nós temos que estar preparados para essa demanda. As plataformas de aprendizagem adaptativas, vocês têm uma plataforma de aprendizagem adaptativas aí. Isso é um bom exemplo de como o papel do professor modifica. Ele tem que deter novos saberes, deve deter a área da tecnologia digital, a gamificação, quer dizer, nós temos que estar relacionando com vários espaços, né? A interação, a criação de materiais instrucionais, materiais que ajudam o aluno a desenvolver-se, né? O aperfeiçoamento na questão de relacionamento interpessoal com alunos e demais atores escolares. Então, essa questão aí, fechando então a ideia da formação docente. Pessoal, essa primeira semana, então, estaria aí. Quero saber que vocês têm alguma pergunta. Olha, a informação que eu tenho é que segunda ou terça sai o resultado da avaliação de vocês. É isso. Alguma pergunta, pessoal? Alguma indagação, alguma consideração? Que falei bastante até agora. Olá, alunas. Eu estou esperando aí. Alguma pergunta, pessoal? Falando de andragogia e eutagogia. Pode abrir o microfone e falar alguma coisa para mim aí, né? Essa aula foi gravada, né? Todas elas são. Depois você pode retomar algum aspecto também. Quem está falando? Quem quer falar? Pessoal, eu estou à disposição. Se alguém deseja. O momento é agora, né? Sexta-feira. Oi? Quem que vai falar? Boa noite, professor. Boa noite, Eliane. Eliane, boa noite. Não tenho pergunta nenhuma. Foi muito boa a aula, tranquilo. Então, já resolveu alguma coisa lá no portal ou não?
Iniciei, mas está travando muito. Reclamou Fiz no a fórum? da semana 1. Eu não sei, talvez seja a minha internet também, aí parei. Iniciei e parei. Ah, sim. A tua internet Não, eu tenho uma internet, mas nós estamos em bastante pessoas conectadas Ah, hoje. daí vocês compartilham, né? Daí fica, Sim, né? ela rateia, vai dar uma potência dividida, né? Mas tudo bem, E nós Eliane. estamos com 5 computadores ligados, tudo, todo mundo em Você, aula e você é da onde, Eliane? Canoinhas. Canoinhas. Aham. Então tá. Mas e foi bem na avaliação lá? Achei um pouco difícil. Achou difícil? É bom Eu a achei um gente ir pouco sabendo. difícil. Uhum. Mas acho que não fui a única, não. Bastante gente falando Ah, que vamos aguardar a nota semana que vem, ali, para ver o que. Ó, e daí vocês vamos. Na próxima aula eu já vou trabalhar o review também. Vamos trabalhar o review de os tópicos do review lá para poder vocês poderem ir fazendo. é bom iniciar antes, né, professora? Aí fica mais Sim, para tranquilo. vocês terem mais espaço para poder dar uma atenção melhor para ele. Então essa atenção é no Sim, portal e no review. Hã? e nós estamos com estágio também, né? Então é melhor iniciar antes para ficar mais tranquilo. Isso mesmo. Aham. Quem mais? Obrigado, Eliane. Hã? Boa noite, professor. Boa noite. Bom final de semana. Até a próxima semana. Para você Até. também, bom final de semana. Obrigado. Alguém mais quer falar? Boa noite, professor. Boa noite, Rosângela. Ô, professor, do review, a gente tem que fazer todas as que estão lá, os tópicos ou não? Ó, aqui na nossa região é opcional. Você pode usar ou mais tópicos para você descrever, dissertar sobre ele, organizar um texto sobre ele, ou pode fazer todos, né? Mas a orientação geral é que poderia fazer todos. Mas é opcional. Aqui na nossa região, nós somos orientados para fazer assim, ou usa alguns, ou um, ou faz todos, né? Então, para nossa região foi colocado assim. Então, É que pode ser feito. geralmente eu escolho tipo 4 ou 5 e monto um texto, Isso, professor. monta um texto, que nesse texto esteja uma conexão entre os 4 temas, para não ficar assim uma parte solta, né? Mas ficar um texto coeso, ligado, né? Isso. Interagindo. Assim. Uhum. Tá certo? E Tá certo. dúvidas nenhuma hoje, Rosângela? Não, professor, não. Tudo bem? Já tudo, aham. Já peguei a Então informação que eu tá. queria para fazer os desafios. Ah, sim. Então, bom final de semana também. Obrigada, professor, igualmente. Obrigado. Quem mais que gostaria? Pessoal, alguém mais? Então, se ninguém mais quer falar, né, eu vou encerrando por aqui, agradecendo a atenção de vocês e dizendo assim que a próxima aula eu vou estar começando pelo review aí, né, pelos tópicos, dar uma discutida um pouquinho sobre cada tópico e já na sequência a aula de novo da segunda semana. Mas agradecendo cada um de vocês hoje. Bom final de semana, bom feriado, fique em casa. Tá bom? Boa noite, então.